Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E esse, como sempre, é o nosso vídeo de pré-abertura de mercado, no qual eu trago as notícias que movimentaram a semana, ações para se ficar de olho, análise gráfica do Ibov, dólar e um pouco de criptomoedas. Então, sem enrolação, roda a vinheta que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente no investidor a tomada de decisão ou abertura de contas nas corretoras ou bancos que aqui, ora, sejam citados. Bom, semana tinha começado bem. Ibov puxou bem na segunda-feira, deu continuidade no movimento na terça. E aí, o que acabou, de certa forma, colaborando para azedar a semana? A fala do presidente do Fed americano, que não disse nem que ia chover e que nem ia fazer sol. Ou seja, ele não foi incisivo em relação a nenhuma, com relação principalmente assim, à redução dos estímulos da economia americana, entre outros. Né? E uma forte realização das ações de tecnologia nos Estados Unidos. Resultado, começo da semana bom, segunda-feira boa, terça-feira boa, quarta-feira o mercado chegou a andar bem, batendo lá na casa próxima aos 130 mil pontos, devolveu boa parte do movimento, né? E daí em diante o que aconteceu? Movimento de queda na quinta e na sexta-feira, apesar de com tudo isso, o Ibov ia fechar no semanal, na semana, com uma alta de 0,42. Sem grandes ruídos, vamos dizer assim, no ambiente interno. Resultado, na realidade, foi mais isso. Até a China, que vinha atrapalhando bastante. Não. Temos algumas outras questões relativas à reunião da OPEP, né? E alguns embargos, vamos dizer assim, na China, com relação às empresas que trabalham principalmente com minério de ferro, mas nada que assustasse tanto o mercado. Eu acho que foi mais por conta disso mesmo. Calendário econômico dessa segunda-feira, também sem nada demais. O único evento que nós temos durante o dia é às 8h25, Boletim Focus, aqui no Brasil. E às 10h30 da noite, que já não vai influenciar sobre o mercado de hoje, dia 19, taxa preferencial de empréstimos do Banco Popular Chinês, lá da China. Se for mexer, só vai mexer na realidade no dia seguinte, que vai ser como propriamente, principalmente as ações asiáticas vão se comportar se houver alguma alteração nessa taxa. Né? Como eu não acompanho, eu não posso nem dizer, de certa forma, que vai ter um aumento para mais ou para menos. Olhando as notícias, começando pela entrada de capital estrangeiro, dessa vez, mais uma vez, o volume de saída de capital estrangeiro foi maior do que o volume de entrada pela segunda semana de junho consecutiva. Diferenças agora. Semana passada, 1.057,2 milhões, agora 2.421,4 milhões. Como eu sempre falo, ficar de olho nessa posição,
porque mostra, de certa forma, a saída de capital do Brasil e automaticamente saída de capital estrangeiro, que normalmente é o que faz com que movimenta na realidade a Bolsa Brasileira, é sempre complicado. Posição de capital estrangeiro no momento mais comprado, ou melhor, mais vendida do que comprado, uma diferença razoável, né? De aproximadamente 2,5. Em relação aos comprados. Como eu digo sempre, ficar monitorando, porque se esse valor começar a divergir muito, começar a haver uma evasão grande de capital estrangeiro, há uma tendência da Bolsa Brasileira entrar num processo, né, de inversão desse movimento, principalmente de alta do curto prazo, para de repente um movimento baixista no curto prazo. Entre as notícias, temos a junção, ou fusão, né, entre as lojas americanas e a B2W, que foi dado pelo mercado como sendo positiva pelos acionistas. Como a própria notícia diz, analistas veem a aprovação por acionistas como positiva, ainda que já esperada a ação do B2W, né, da B2, né, 3, passa a ser negociada no código AMER3 a partir do dia 19 de junho. Na noite da última quinta-feira, dia 10, foi comunicado ao mercado acionistas de lojas americanas, LAME 3 e 4 e BTOL, que aprovaram os ativos físicos da LAME com os ativos digitais da B2W sobre o guarda-chuva dessa última. A proposta já tinha sido divulgada semanas anteriores pelos controladores das duas companhias, com os termos trocados e detalhes da operação. Assim, é importante ficar atento aos próximos passos. Os detentores de ações ordinárias das lojas americanas, LAME 3, poderão exercer o direito de retirada até o dia 12 de junho. E ao dia 12 de junho, melhor dizendo, até o dia 12 de julho. Já foi, na realidade. Com o pagamento de 3,3 por ação no dia 15 de julho. Eu particularmente, vamos dizer assim, acho que uma das duas vai despontar para algum lado, mas vamos ver como é que vai ficar. Normalmente esses movimentos acabam deixando o ânimo dos acionistas, principalmente meio à flor da pele, principalmente nos primeiros momentos que as ações começam a ser negociadas. Então vamos aguardar e ver como é que o mercado em si vai se comportar. Como disse, inicialmente foi dado como positivo o movimento. Dentro das informações públicas de resultados e informações trimestrais, nós temos a Home, Indústrias Home, com a apresentação agora do trimestre, da Energia, CTTC e Hypera. Dentre dessas, a Home, assim que os dados estiverem na mão, eu, como sempre, é uma das empresas que eu sempre analiso, né, os números, eu vou estar fazendo aquela análise para gente, para ver o que eu acho sobre os números da Home, principalmente que ela vem no último mês, principalmente nos últimos tempos, com um movimento, vamos dizer assim, de baixa nas suas ações, depois de ter batido em torno de R$38, né, agora sendo negociado em torno de 24, teve uma queda razoavelmente boa, mas ainda está bem positiva em relação ao ano passado para suas ações. Em relação a pagamento de dividendos, temos a Moar 3, com Datacom dia 20/7, pagamento dia 2 do outro. Banco Inter, 22/7, 2 do 8 também. E a Hypera, a Hype 3, com Datacom no dia 22/7, porém com data de pagamento ainda não divulgada. Partindo agora para o gráfico, para vermos o que a gente pode encontrar de interessante entre o Ibov e o dólar nessa movimentação. Olhando para o Ibov no diário, temos aqui, né, segunda-feira, primeiro movimento de alta, segundo, terceiro, chegou a bater uma máxima em 129.619, né?
porém chegou nessa região aqui, teve uma pressão de força vendedora muito grande, mais uma vez, né? Empurrando o papel para baixo. Quinta e sexta-feira, movimento de baixa, fechando na sexta-feira aqui na casa dos 125.960. Olhando para o semanal, uma sombra muito grande na parte superior e, para todos os efeitos, mesmo assim, ainda fechando a 0,42% de alta do semanal, porém no diário com uma queda de 1,18%. Literalmente ele devolveu quase que o movimento todo, porém, mesma condição, continua ainda dentro daquela nossa região ali, que é a região de suporte, né? Que ele tem batido. Agora prestar muita atenção, por quê? Vamos lá, a gente olhar aqui no semanal mais uma vez. Testou essa região uma vez, testou e perdeu uma segunda, vindo para testar de repente uma terceira vez, ou seja, uma terceira semana consecutiva, né? Ficar de olho. Olhando os indicadores, MACD para todos os efeitos agora passando para baixo. Tendência, aqui a gente vê que como foi positiva para cima, com volume abaixo da média, porém, um outro detalhe importante que na semana anterior também, que foi de baixa, né, principalmente, com volume muito abaixo da média, lembrando que também na outra semana teve aquela questão dos 2 feriados, né? Então não dá para levar muito em consideração. Porém, as semanas anteriores, que foram semanas baixistas, dentro da média e algumas até em cima da média. Então tem que ficar de olho na situação. Olhando o estocástico que está no meio do caminho, né? Não dá nem para identificar um movimento de alta ou baixa. Teste. Tem uma posição aqui interessante, porque ó, apesar, vamos dizer, do mercado indo para baixo, ele ainda continua fazendo, né, fundos ascendentes, né? Movimento para todos os efeitos no mercado realizando, e aqui no ABV principalmente o volume, né, mostrando que a tendência é ascendente. Então, por enquanto, como eu disse, ela não desconfigurou, né, o movimento de alta no curto prazo. Olhando o momento, tá ali naquela região ali, teve bem mais sobre comprado, agora retornando um pouquinho, aliviando. Se olhar no diário, ele já bateu na parte de baixo aqui na região de sobrevenda, já está voltando. Pelo teste, a mesma coisa, porém na mesma situação. Ó. Se você pegar e traçar uma linha aqui, o que eu tenho? Continua ainda tendo um movimento de alta, sem grande divergência, sem divergência de alta e baixa. Tudo tranquilo. Estocástico, cruzou para baixo, cruzou forte, voltando para essa região aqui de reação, mesma situação. Ajuste pelo diário, continua para baixo, mas perdendo volume para todos os efeitos na parte inferior do gráfico. E o tendência, como a gente pode ver, ó, os 2 dias aqui, principalmente de baixa, abaixo da média diária do mercado. Então, por enquanto, de certa forma, tudo tranquilo para o Ibov. Doleta. Vamos olhar aqui pelo diário primeiro. Voltou para testar a parte central das bandas de Bollinger. Mesma situação, né? Depois de 1, 2, 3, 4 pregões, né, de baixa, para todos os efeitos, segurou mais uma vez nessa região aqui. Ó. A gente vai dar uma olhada ali na frente, já ver que é uma região comum. Por enquanto, pode-se dizer que não se sabe exatamente qual é o sentido. Porém, não imagino que ele vai ficar muito acima disso e nem muito abaixo disso também. Olhando aqui para o ajuste, o que a gente encontra? Como sempre, né? É essa região aqui,
que o dólar. Então, chegou, bateu ali, bateu no fundo, não conseguiu se sustentar, voltou a ser negociado nessa região aqui, que ele sempre tem se segurado, né, acima dessa região de suporte aqui, a mesma coisa. Para perder essa região, mesma situação, precisa, vamos dizer assim, de uma notícia que jogue, vamos dizer assim, que jogue muito contra o dólar, para ele perder essa região aqui e perder, inclusive, né, de uma forma definitiva e não, vamos assim, com esse falso rompimento que acabou acontecendo aqui entre os dias 22 ao 30. Né? Então, mesma coisa. Para mim, de certa forma, está controlado. Se a gente for olhar pelo estocástico, a mesma coisa, está no meio do caminho. Teste. Voltou, bateu na média móvel 72, descendo, sentiu, voltou. Está enrolado aqui no meio das médias. Porém, se olhar aqui, ó, mesma situação, ó, continua ainda no movimento de baixa. Sem grandes oscilações ou variações por enquanto. Comento, apontando para baixo, né? Seria bateu aqui na região de sobre o comprado, devolvendo um pouquinho, tudo tranquilo. No semanal, está na região de sobrevendido, tranquilo também. Teste, mesma história. Aqui no meio, enrolado no meio das médias, porém aqui, ó, está na mesma situação, fazendo, para todos os efeitos, continuando a tendência de baixa. Estocástico, cruzando novamente a rápida pela lenta, apontando que vai voltar, uma probabilidade de voltar para essa região aqui também, sem estresse. Ajuste, para todo efeito tem estado meio sem definição, cruzou para baixo aqui, né? Ameaçou voltar, agora estabilizou, aparentemente aguardando a média móvel lenta, né? Aproximar um pouco mais para definir qual vai ser o sentido. Movimentos de compra sempre razoáveis, os últimos dois um pouquinho dentro da média mais abaixo. Agora o volume aqui de venda, principalmente, né, nessa semana, foi bem acima da média. Dólar bem movimentado de janeiro para cá. Olhando rapidamente só os DIs, 23 aqui, ó, em níveis de fevereiro e março, né? Para mim ainda estão bem esticados de certa forma. O 25 já meio que achou, né, um ponto para ficar negociando, que é esse ranger aqui, ó, de 8,42 a 7,68, mais ou menos. Porém abaixo ainda das máximas lá do final de 2019. Sem grandes novidades também. Nas ações para ficar de olho durante essa semana, nós temos Petrobras, abriu a 27,58, fez uma máxima em 28,20, uma mínima 26,58, fechou em 26,68, queda de 2,95. Vamos ver o que a gente tem de Petro aqui. Só para o gráfico diário que fica mais fácil de ver. Bom, voltando para essa região aqui, entre os 26,51 e 25,82, pode ser uma oportunidade boa. Lembrando, como sempre, que isso aqui não é recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Porém, fica ligado nesse gap aqui, ó, principalmente. Porque se ele vier para cá, não mostrar força compradora, ou seja, não haver interesse de compra pelos investidores, há uma boa possibilidade que ele perca essa região aqui e volte para fechar esse gap aqui em 25. Então, para todos os efeitos, eu só vejo isso aqui como sendo interessante, né?
Esse ponto seria interessante se mostrar força nessa região aqui. Se não mostrar, aí muda, né? Muda completamente o cenário, que há uma possibilidade maior dele voltar a perder esse gap aqui, voltar a ser negociado por aqui, realizar de repente até um pouquinho mais forte, até que na casa dos 23, né? Para de repente voltar a ganhar força e subir. Lembrando que a Petro, se eu não estou enganado, para esses dias, logo de começo, deixa eu ver aqui, não. Tava vendo se tem resultado dela logo para essa semana agora, mas não tem não. Então, para todos os efeitos, é ficar de olho. Voltando para essa região aqui, entrando força compradora, interesse dos investidores. Eu acho que nessa referência que tá boa. Por quê? Risco aqui pela parte mediana, em torno de 4,24. Primeira saída seria aqui com aproximadamente 9 a 9,5%. Segunda saída, para todo efeito, se ainda não tem, seria na máxima histórica, né? Deixa eu ver se é a máxima histórica mesmo. Seria buscar a máxima histórica aqui com 15%, ou aquela formato de história, né? Mantendo acima da média móvel de 21 períodos no semanal e não perdendo, né, a média de uma semana para outra. Segue o barco, continua seguindo até a hora que isso aconteça. Próxima ação, azul. Abertura 41,76, a máxima 43,79, mínima 40,37, fechamento 40,50, menos 1,72. Azul 4. Mesma situação. O papel entrou numa tendência de baixa. Região importante. Último topo rompido. Chegou. Acho que ainda pode de repente realizar um pouquinho mais. Intervalo estaria aqui entre 39,93 e 38,91. Né? Aproximadamente 4,7, 4,8. O ideal seria aqui, mas eu já acho que é muito. Né? Chegou aqui. Começou a entrar força. Acho que compensa uma entrada. Primeiro ponto. Nesse topo aqui com 8%. Segundo. Aqui com 22 aproximado. Ou enquanto se manter acima da média móvel de 21. Mesma situação. Itaúsa. 11,22 abertura. 11,64 máxima. Mínima 11,07. Fechamento 11,11. 0,54. Já chegou a entrar na região na sexta-feira. Para todos os efeitos aqui, né? Mesma situação. Vantagem que pequenininho, né? Possível até alongar um pouco mais, que seria para essa região aqui. Porém, eu acho que se perder essa região aqui, há uma boa probabilidade do papel voltar, né, para ser negociado aqui na faixa dos R$10 novamente, ou 9,50 a R$10. Então, a mesma coisa. Analisar a entrada aqui mediante o interesse dos investidores, ou seja, a entrada de força compradora. Primeiro ponto de saída com aproximadamente 7%. Segundo, ou da máxima aqui com 11,12, ou seguindo, sempre continuar acima da média móvel de 20 e 21 períodos. Mesma situação. Minerva. BIF, né? BIF 3. Abertura 9,39, máxima 9,69, mínima 9,27, fechamento 9,49, com alta de 0,43. BIF 3, mesma situação. Se voltar para essa região aqui, ó, tinha que me bagunçar.
Se voltar para essa região aqui, entre 9,15 e 8,75, eu acho que vale a pena uma entrada. O stop é um pouco mais longo, né? Mas a mesma situação. Entrando fosse comprador nessa região, eu acho que vale a pena. Se não entrar, aguardar para ver qual vai ser o movimento do papel. E por último, MRV. Se voltar para esse ponto aqui, mostrar a força compradora de novo, vale uma entrada para esse ponto. 4,17. Primeiro ponto de saída aqui, com 25% da posição aqui, em torno de 8%. Né? Segunda, aqui, ou 23%, ou enquanto acima da média móvel de 20 e 21 períodos. Mesma situação. Na semana anterior, nós tivemos Cogna, Bradesco, Qualicorp, Lojas Americanas e JHSF. Bom, Cogna, Bradesco, Qualicorp e Lame, se eu não me engano, nenhuma delas chegou no nossa zona, vamos dizer assim, de possível entrada. Vamos dar uma olhada aqui. Cogna tá ali, chegou perto, mas não bateu. Próximo papel foi, deu um branco agora aqui. Bradesco Qualicorp. Vamos lá. BBDC4, mesma situação, ainda não. Qual 3? Também não. E a última foi... tem Lame. Né? Lame tem que tomar muito cuidado justamente por causa dessa questão da incorporação, né? Mesma coisa. Chegou perto como referência, mas ainda não. Né? E por último, JHSF, que veio aqui, deu a entrada. Para todos os efeitos, teria dado a primeira saída aqui, né? O primeiro fundo com 7%. Se bem que ele passou, rasgou direto, não teria nem por que fazer nessa saída, já que ele rasgou a posição de uma vez só. Para todos os efeitos, poderia ser uma parcial aqui, dos 25% nessa posição aqui, que foi o último topo, né, anterior, que não conseguiu ser rompido. Valeria aqui, mais uma vez ele bateu aqui, já devolveu um pouquinho, vamos ver. E a mesma situação. Enquanto acima da média móvel de 21, segue o jogo, perdeu a média móvel, principalmente no semanal, ou, se você preferir, no diário de um dia para o outro. Fechou abaixo da média, deu continuidade abaixo da média do dia seguinte, encerra a posição, vamos ser felizes. Então, teoricamente, da semana anterior, apenas JHSF deu entrada e já deu gain, né? Vamos colocar assim. Seguindo para nossas últimas notícias. Bom, milionário Tim Draper, não sei, reafirma acreditar que Bitcoin valerá 1,2 milhão em 2020, né? Ele é um dos caras que já investiu em empresas como Tesla, SpaceX, Skype, Coinbase, entre outras, né? No Twitter, ele tweetou, né, a seguinte notícia, né? Acabei de ver a notícia, inflação. Algum de nós está surpreso? O governo imprime mais dólares, então os outros valem menos. Feliz por ser um detentor de Bitcoin, a melhor proteção contra a inflação, segundo ele, né? Ou seja, mais um entusiasta dos Bitcoins aí. Ele acredita que a moeda pode ter uma valorização muito boa, melhor do que a valorização que teve nesse ano de 2021. Porém, por enquanto, o que os números mostram
é o Bitcoin rodando ali entre torno dos 30 a 35 mil dólares, né? Humildemente, sem sair dali, já andando de lado, pode-se dizer, já há um bom tempo. Tem gente olhando aqui já o gráfico de agora comparado para a semana passada. Semana passada o Bitcoin estava cotado em 34.112,9 e hoje, agora há pouco, quando eu peguei a cotação, 31.577,7, cotação dada pelo site da Investing.com. Eu, particularmente, ainda estou muito cético, né, com as questões da moeda digital, principalmente porque há uma série de questões não bem resolvidas com uma série de governos importantes e que podem impactar muito fortemente sobre a moeda. Sobre a moeda não, sobre as moedas digitais em geral, né? Outra notícia importante sobre os fundos imobiliários, para quem assistiu o meu vídeo na qual eu estava falando sobre a questão, vamos dizer assim, das novas regras tributárias, né? Que estão aí, vamos dizer assim, em pés de serem aprovadas, né? Eu falei que eu não enxergava, não entendia, né? E via, de certa forma, eu estava bem cético com relação à cobrança e à taxação, né, dos fundos imobiliários. E o que veio? Segundo, vamos dizer assim, taxação de FIIs vai sair da reforma, confirma Guedes, ou seja, Paulo Guedes disse que a taxação dos fundos imobiliários deve passar. A gente, quando olha como investidor, a gente tem uma visão. Porém, quando eu parei para olhar, vamos dizer, essa notícia, olhando pelo lado político, eu entendi que esse ponto foi colocado mais como moeda de troca para negociar alguma coisa, para chegar em alguns termos, do que propriamente para ser uma medida que fosse levada à frente. Ou seja, para mim foi uma jogada política, sendo bem sincero, né? Da mesma forma que eu acho que a questão sobre os bancos ainda vai sofrer uma série de alterações, porque existe um lobby muito grande, principalmente na Câmara e no Senado, relativo aos bancos, assim como existe um lobby muito forte em relação, vamos dizer assim, ao que é ligado diretamente ao agronegócio, né? Então, se concretizou, acabou, tanto que eu vou ser bem sincero, quando os fundos imobiliários caíram bastante, né, eu aproveitei para aumentar a posição em alguns fundos que eu tinha, né? Aumentei e estou feliz com isso, né? Aquele negócio, arrisquei pelo que eu vi, pelo que eu analisei e acabou dando certo. Por último, calendário de segundo trimestre de 2021 da Bolsa Brasileira. Temporada de resultados do segundo trimestre começa no início da semana, dia 20 de julho, na Bolsa, com a apresentação dos números da Neoenergia. Não, na realidade, começa com a apresentação da Neoenergia, primeiro no dia 20, né? Indústria Home, no dia 21, Ipera no dia 23, EDP, Energias do Brasil, no dia 26, dia 26 também TIM, dia 27 Vamos, dia 27 também CESP, e vai por aí em diante, aí o movimento fica mais pesado. E aí que nós vamos saber, na realidade, aqui anda, né, as pernas das nossas empresas aqui no Brasil. Eu vou deixar aqui abaixo da descrição do vídeo o link com a data, né, de divulgação das empresas, para que vocês possam olhar. Lembrando que as empresas que eu sempre venho acompanhando aqui no canal, como por exemplo Cielo, Sanepar, Domo, BR Distribuidora, MYPK, BBSE, a Intelbras, Enat, Home, Ealt, entre outras. Assim que os números estiverem disponíveis, eu vou trazer para nós analisarmos e tentar verificar qual foi o desempenho das empresas nesse último trimestre agora do ano de 2021. E mais uma vez, se você está chegando aqui pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like, ou seu dislike também, não tem problema, mas por favor deixe nos comentários o que você não gostou ou o que você gostou, para que possamos estar melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas cheguem até o canal. E como sempre, um muito obrigado a todos, um bom início de semana e bons investimentos.